Olá, espero que todos estejam bem. Então, a gente vai falar hoje sobre a Revolução Francesa, mas nesse vídeo específico eu vou falar um pouco sobre as questões importantes da Revolução Francesa e vou deixar para algo mais futuramente a gente falar das fases e tudo mais. Primeiro de tudo por que a gente precisa estudar a Revolução Francesa, por que ela é tão importante se a gente está no Brasil e a Revolução é na França, né? Ela é um marco da humanidade, né, da história mundial, no momento em que a gente tem a Revolução sendo uma mudança de estruturas, né? Lembrem-se sempre, toda vez que a gente fala de revolução, esse termo, a gente está falando de uma grande mudança, uma mudança na estrutura, nos pilares de algum fato. Então, ela não é superficial e a Revolução Francesa definitivamente não é superficial, ela vai ser uma mudança brusca das estruturas vistas até então. E ela entra como marco justamente desse final, né? Finalmente ela rompe com todas as estruturas que vinham desde da Idade Média, né? De uma certa forma, né? E ela concretiza um novo mundo, um mundo que é dominado a partir das estruturas burguesas, né? Por isso a Revolução Francesa é vista como uma revolução burguesa, né? Ela não é a primeira, como a gente já viu, a Revolução Americana é vista como uma revolução burguesa, ela acontece antes. Se a gente parar para pensar, a gente pode dizer a Revolução Inglesa também, mas a Revolução Francesa ela tem uma questão de que ela influencia os outros países que estão ao seu redor, e os acontecimentos dela não ficam apenas na Europa, afetam a América, afetam vários contextos, né? E hoje a gente vai falar exatamente o que a gente precisa saber, algumas curiosidades sobre a Revolução Francesa, sobre os aspectos mais importantes. Primeira coisa é como a França era, né? Por que a Revolução ocorre? A gente tem uma grande crise econômica francesa causada por questões relacionadas à Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, causadas pelo envolvimento da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? E principalmente em estruturas internas dela, né? Que é a divisão dos seus estamentos, né? A nobreza, clero e terceiro estado contendo burguesia e camponeses. E essa galerinha, eles meio que sustentavam toda a economia francesa através de altíssimos impostos, e com a crise econômica automaticamente essa galera fica miserável, né? Passando fome, o que vai provocar nessas pessoas um desejo de mudança. Então eles vão pegar todo aquele arcabouço intelectual do iluminismo e vai à luta, literalmente, né? Buscar seus direitos, limitação do poder do rei, o fim dos privilégios das outras classes. Eles querem também participação política, né? Eles querem ter representação, e isso tudo vai modificar, né, toda essa sociedade francesa. O que a gente precisa ter cuidado na Revolução Francesa e o que ajuda a explicar por que ela é tão longa, por que ela é tão cheia de fases, é um golpe em cima do outro, ou seja, uma fase sobre outra fase, sobre outra fase, é justamente que a Revolução Francesa ela é um movimento muito heterogêneo. Dentro da Revolução, dentro das classes que efetivamente participam da Revolução, ou seja, do terceiro estado, você não tem uma ideia só. Você tem uma questão extremamente ampla
de ideias e pensamentos e projetos políticos de país, de França e de Estado, que são muito diferentes, às vezes antagônicos entre si, ou seja, contrários entre si, mas que se uniram num determinado momento por conta da crise econômica e da falta de participação. E aí esses projetos todos se uniram durante a Revolução, e aí na Revolução a gente tem essa troca de fases e fases e fases, justamente porque cada um quer implantar a sua própria visão de que é melhor, e isso não vai dar muito certo, e aí a gente vai ter uma revolução longa, muito difícil de conter, né, e muito difícil de se trabalhar. A terceira coisa importante que a gente tem de falar é a questão da esquerda, direita e centro. Isso que a gente usa até hoje, né? A fulana é de esquerda, o partido tal é de direita, deixa de ser esquerdista, esquerda é ruim, direita é ruim. Isso tudo parte da Revolução Francesa, né? E era a forma como esses projetos políticos de poder, eles vão se assentar na Assembleia Nacional, na Assembleia Constituinte. Né? A galera que se sentou à direita, eles eram girondinos, eles eram a alta burguesia e eles eram conservadores, eles achavam que sim, tinha que ter mudanças, mas tinham que ser contidas, não podiam mudar tanto, algumas estruturas tinham que ficar, ao contrário do projeto que se senta à esquerda, que são os jacobinos. Junto deles estão os sans-culottes, que são, todos eles são baixa burguesia, artesãos, comerciantes, pequenos, mas que têm uma visão muito radical de transformação. Eles acham que as mudanças têm que ser empreendidas e têm que ser efetivamente transformações, tem que romper as estruturas e tudo mais. Por isso, os partidos que falam exatamente de transformações, não, vamos transformar, vamos romper, vamos fazer, vamos acontecer, vamos mudar, são vistos como partidos de esquerda. No centro, a gente tem a planície ou o pântano, eles se sentavam no centro, eles estavam sempre com quem estivesse no poder, né? E eles têm ideias que, tipo, queremos mudar, mas não queremos tanto, às vezes queremos mudar mais, às vezes queremos mudar menos, né? Tudo dependia da época. Mais ou menos o centrão de hoje, né? E aí esses projetos de poder, eles vão estar se alterando o tempo inteiro, né? Um entra, sofre um golpe, o outro vai, sofre um golpe, por aí vai. Outra coisa que a gente precisa falar é da Constituição Francesa de 1781 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Por que a gente tem que falar sobre isso? O lema da Revolução Francesa sempre foi igualdade, liberdade e fraternidade. Tá na bandeira, tá no hino nacional francês, essa coisa toda. Porém, quando você tem a revolução e você tem ela sendo efetivamente se tornando legal, a gente tem exatamente o contrário. A igualdade não foi igualdade para todos, né? Você tem a república, a participação popular, mas não para todos. Então você vai ter um escalonamento dos cidadãos, você vai ter, por exemplo, o sufrágio, ou seja, o voto, ele não vai ser universal, ele vai ser censitário, ou seja, por renda. Então a maior parte dos franceses vão continuar sem votar. A gente tem, por exemplo, a exclusão das mulheres nesse processo.
a gente tem a não liberdade dos colonos, a não liberdade estendida às colônias, ou seja, esse lema era muito restrito, né, para essas pessoas. O que acontece isso é a Constituição. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente tem um documento importantíssimo, né, e cuja importância ela vai ser até hoje, no momento em que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela se torna a base do que vai ser a Declaração dos Direitos Humanos em 1948, após a Segunda Guerra. E ela é a base que está presente na Constituição de quase todos os países ocidentais, né? Então a gente tem a questão da igualdade jurídica, todo homem nasce igual perante a lei, a questão da lei como um grande limitador de grande importância, a questão das liberdades, o princípio da liberdade, da propriedade, da segurança, ou seja, o liberalismo está presente, né? Essa questão da liberdade. A lei como expressão da vontade geral, ela tem que ser algo para todos, sem privilégios. A questão da inocência penal, né? Você não é culpado até que se prove. Ou seja, a questão da liberdade de expressão, de que ninguém pode tirar os seus direitos de se expressar, de ter opinião, de poder falar, com os devidos, né, com as devidas questões, ou seja, e a questão da propriedade como direito inviolável, o que é uma questão extremamente burguesa e extremamente presente até hoje, né? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é importante pra gente até hoje, porque ela está presente na nossa vida em sociedade até hoje, né? Nas nossas leis, nas nossas constituições, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Então, a partir dessas questões, a partir da briga desses projetos políticos, a gente tem as fases da Revolução se formando. A gente tem a fase do terror, que é a fase mais radical, a gente vai ter a fase do diretório, que é a volta do conservador, e aí a gente tem finalmente eles percebendo que não dá para cooptar todos esses poderes, todas essas ideias que estão na sociedade, né? Então eles meio que liberam esse pensamento para a presença do Napoleão Bonaparte, que vai ser a nossa próximo conteúdo do segundo ano, e que é importante porque ele vai mexer em todas as questões, né? Não só na Europa, mas ele vai envolver o Brasil também, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí. Tentei falar só das coisas mais importantes dessa revolução. Um dia a gente fala das fases.